esse momento difícil que nós estamos passando, né? Então, é preciso cada vez mais estarmos juntos com projetos educacionais, com projetos de extensão, com projetos de ensino, pesquisa. Acho que isso é que vai fortalecer professores para vencer todas essas dificuldades que nós vamos viver ainda, acho que maiores ainda pela frente, né? Então, eu agradeço a todos. E agradeço o convite. É uma honra estar aqui participando do encerramento desse projeto, que é um projeto tão importante, um projeto tão necessário. É um projeto que vai fazer a diferença, com certeza, na prática pedagógica dos professores que participaram. Vânia pediu para eu me apresentar. Eu sou professora do Campus 10. A minha formação, a minha formação inicial, o curso de graduação é em pedagogia. Fiz mestrado e doutorado em educação, trabalho sempre com formação de professores, políticas educacionais para essa formação de professores, e com o documento, né, da BNCC, eu comecei também a fazer algumas análises críticas, tanto do documento como do processo de elaboração do documento. O meu projeto de iniciação científica, o último agora, que terminou esse mês, é uma análise dos documentos legais sobre formação de professores. E o resultado que a gente chega é que tem muito ainda o que se discutir sobre formação de professores, e principalmente a prática de ensino na educação básica. Tá? Quando Vânia me fez o convite, discutindo sobre a questão do tema desse momento, dessa conversa que nós vamos ter, a sugestão foi BNCC, críticas e desafios. Eu acho que o curso, né, passou por esses meses aí, discutindo, trabalhando a implantação da BNCC, propostas, práticas, planos, planejamento, né, e o convite agora é para falar um pouquinho desses desafios da BNCC e as críticas. Por que a BNCC tem tanta crítica, né? Eu acho que a BNCC, mesmo depois de durante o seu processo de construção, ela recebeu muitas críticas, e também após o documento aprovado, continua recebendo muitas críticas. Então, há uma grande parcela de professores, especialistas em currículos, tanto da educação básica, professores do ensino superior, que fazem uma crítica dura, uma crítica forte à BNCC. Tá? Então, eu preparei, assim, a minha fala num momento que a gente precisa discutir esse processo de elaboração da BNCC, para a gente entender um pouco de onde que vêm as críticas, o porquê que a ANPED é contra, por que a ANFOB é contra, por que o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Básica, o Sindicato Nacional, também é contra, muitos professores dos cursos de licenciatura também são contra. Então, eu vou começar primeiro falando sobre esse processo de elaboração do documento, vou fazer uma análise crítica a respeito, sobre o meu olhar do documento em si, o que eu acredito que sejam alguns entraves no documento, e, por final, eu vou trazer, assim, os desafios que eu acho que nós, professores, temos que enfrentar, para que esse documento possa realmente fazer a diferença na vida das crianças. Porque eu sempre falo, quando se discute educação, quando se discute formação de professores, nós temos que pensar na criança, no aluno que está lá na ponta. Porque não é justo você pensar uma base nacional se você não tem como foco principal aquela criança que está na sala de aula. Aquela criança que vem de famílias que a única possibilidade de um futuro melhor é através da escola. Então, nós temos que pensar um currículo a partir desse contexto. Nós não podemos pensar num currículo sem ter essa consciência para quem que esse currículo está atendendo, tá? Então, antes da gente começar a questão da BNCC, eu gostaria da gente fazer uma reflexão rápida, porque eu sei que a maioria que já tem, inclusive tem um colega aí, né, Emerson, que
que a professora falou que ele apresentou um excelente trabalho sobre teorias do currículo, então tenho certeza que vocês sabem desse conhecimento, tem esse conhecimento, mas não dá para a gente discutir a base sem trazer uma discussão inicial sobre currículo. Então, toda a minha análise sobre o documento e sobre todo o seu percurso de formação, eu trago uma concepção de um currículo como um processo. E, principalmente, de currículo como um campo de disputa. Então, quais são os autores que fundamentam essa minha fala? Tomás Tadeu, que é um especialista em currículo, que traz essa afirmação. Antônio Flávio Moreira, que traz uma frase que eu gosto muito quando se fala em currículo, que é: o currículo é uma arena, é uma disputa. Arena mesmo no sentido de você trazer as pessoas ali para lutar, é uma disputa constante. Então, essa concepção de currículo é que deve embasar toda a nossa análise da BNCC. Não dá para você analisar nenhum documento que apresente uma proposta curricular sem ter essa concepção de currículo. Além disso, você tem que ter a certeza que qualquer que seja o currículo, seja ele um currículo pautado numa concepção conservadora, ou numa concepção progressista, numa concepção crítica, ele vai ter implicações e determinações no projeto de escola, no processo de formação da criança. Então, todos que passam pela escola, que hoje, numa sociedade considerada democrática e que é uma sociedade letrada, a grande maioria tem a sua caminhada marcada pela escola. Infelizmente, ainda temos brasileiros que não têm acesso à escola, a gente sabe disso. Ampliou o acesso, mas ainda continua, sim, tendo pessoas que não têm esse acesso. Então, a gente precisa ter a certeza que esse currículo, ele marca esse processo de formação do sujeito. Não só das crianças, mas também de adultos, de jovens, como o currículo do curso de graduação, né? O currículo de curso de graduação, ele deixa marcas nesse profissional que tem esse processo contínuo de formação. Então, a partir dessa concepção de currículo em movimento, de um currículo que tem questões históricas, que tem questões políticas, ideológicas, que é um campo de disputa mesmo, de poder, de cultura, a gente começa a analisar como que foi esse processo de elaboração do documento final da Base Nacional Curricular Comum. O que a gente precisa ter em mente primeiro? Todas as disputas, todas as versões da BNCC, que foram 3 versões, foram construídas num cenário muito conturbado. Então, nesse cenário conturbado, principalmente a última versão que foi depois de 2016, né? Então, nós estávamos num cenário político, econômico incerto, de insegurança, né? Teve aí a retirada de Dilma, a entrada de Temer, então tudo isso impactou o processo de elaboração da 3ª versão da BNCC. O que a gente precisa ter uma certeza? Que todos os propósitos elencados na LDB têm questões políticas por trás, tem questões ideológicas por trás, tem um modelo de sociedade que se quer chegar. E isso vai determinar todas as batalhas ali de concepções, os discursos, as imposições, né? Então, qual é o discurso oficial? A nossa base curricular, ela está pautada em documentos oficiais. Então, são os documentos que... Gente, eu acho que eu estou procurando falar bem devagar, mas qualquer coisa vocês levanta a mão aí, Gilberto, Andréia, Vânia, e dá uma sinalizada, ok? Você está falando bem, está pausada, tá, às vezes acelerou um pouquinho, faz parte. Qualquer coisa, porque a gente fica aqui, na verdade, ouvindo, né?
E eu sei que você que está do outro lado só falando, às vezes fica aquela sensação de que está falando sozinha, mas a gente está aqui ouvindo. Não, mas eu sei como é que a gente já está acostumando com esse novo aí, né, com esse novo contexto. Tem hora que fica mudo, que você pensa assim, meu Deus, tem alguém do outro lado, eu estou falando aqui sozinho, mas a gente vai acostumando. Então a LDB tem alguns marcos legais e históricos. A gente não pode fugir disso também na hora de analisar, tá? Os marcos legais, eu vou falar rapidinho, porque no curso já deve ter feito, que tem a Constituição, que traz no seu artigo 22, o artigo 22 da Constituição é muito claro, que é obrigação da União estabelecer a base comum aí dos currículos da educação básica. Tem a LDB, que também traz essa proposta, né? Lógico, com base na nossa Constituição. Tem o Plano Nacional de Educação, de 2014, também de 2010 teve. As diretrizes curriculares dos cursos de formação de licenciatura também sinaliza sobre essa questão, tanto da base da formação, como nós temos agora, a base da formação, como a base do ensino da educação básica. Além disso, algumas entidades já discutiam. Por exemplo, eu analisei os documentos que são os relatórios dos encontros da ANFOP, que é a Associação Nacional de Formação de Professores, ele de 2012 para cá. E todos os documentos, os relatórios dos encontros finais da ANFOP, eles fazem menção à base. Aí a gente fica até assim, né? Por que a ANFOP fala sempre, em 2012, 2014, 2016, fala sobre a necessidade da base, e quando a base fica pronto, cai de pau. Por quê? Como se deu o processo. Então, há um reconhecimento que a base precisava ser feita. O Estado não poderia se eximir dessa responsabilidade. Está na Constituição. Então, havia uma necessidade de uma Constituição de 88. Então, olha quanto tempo, né, que demorou. Só que demorou tanto tempo e a última versão foi atropelada. Então, isso é que deixa as pessoas já impulsionadas para criticar o que vem. Imagina, você tem tanto tempo para fazer esse documento, tem a primeira versão, tem a segunda versão, que foi muito discutida, eu vou trazer alguns pontos da segunda versão para a gente ter como base a terceira versão, e quando vem a terceira versão, que nós estamos em outro cenário político, em outro contexto da sociedade brasileira, vem um outro a toque de caixa, tá? Então, os marcos legais da BNCC são legítimos, tanto que quem defende a LDB utiliza essa justificativa. Não, eu defendo a LDB porque é um documento legítimo. Está apoiado na Constituição, está apoiado na LDB, está apoiado no plano. Certo, tá ok, é isso mesmo. Só que tem um detalhe que a gente começa a pensar que em 2013, quando começou toda a discussão da elaboração da base, vocês devem ter escutado muito falar isso na mídia, nos jornais e tal, é o movimento pela base. Acho que todo mundo, não sei se todos já ouviram falar. Ia muito pela televisão, o movimento pela base. Quem é esse movimento? Quem foi, né? Quem fez parte do movimento pela base? Quem não tem um acesso aos bastidores desse movimento pela base, a gente defende o movimento, porque, gente, eles estão querendo a base, a gente precisa implantar a base, olha, só que esse movimento pela base, ele era constituído por especialistas em currículos, ok, mas com uma questão muito agravante que faz a gente questionar a participação dele. A maioria era dos Estados Unidos. E a referência de currículo, de base, de currículo pronto, eram as escolas americanas. Então, outros países também têm a base, né, que lá não é um nome de base, eu sou péssima em inglês, é Comoron, né, que eles trazem, que é um currículo mais fechado. Mas o Chile também tem, a Alemanha tem esse currículo.
Então, só que nós brasileiros, nós professores, especialistas, nós professores universitários da educação básica, a gente começa a questionar. É um movimento, e além disso, não é só pelo fato de ter os especialistas norte-americanos, não é isso. Além desses especialistas terem como referência e terem especialistas norte-americanos participando dessa comissão, tinham empresas participando desse tudo pela base. Tanto uma empresa que é uma fundação, Lehman, dos Estados Unidos, que financiou o movimento pela base. Várias reuniões, seminários foram feitos nos Estados Unidos, tudo bancado por essa fundação. E no Brasil também, nós tivemos seminários em Curitiba e em seminários em São Paulo, que foram bancados por essa fundação. E para outras fundações, né? Porque o governo não tinha como fazer esses grandes seminários. Aí essas fundações acabam dando esse suporte. Um suporte, mas que define o lastro pedagógico, que define o lastro teórico, ideológico, filosófico da base. Isso aí já começa a mostrar para onde que está caminhando o nosso projeto de educação. E já começa a ter uma disputa entre os especialistas em currículo, especialistas em educação básica. Só que essa disputa é uma disputa que eu chamo assim, uma disputa desigual. Por que é uma disputa desigual? Então, nós temos as nossas entidades, as nossas associações aqui no Brasil, com concepções de currículo, com concepções de educação, com concepções de prática de ensino. E tem esses outros expertises também, em currículo e tal, mas que tem que tem outras concepções. Quando forma o movimento pela base, esse movimento pela base ganha um apoio institucional nosso, do governo, pela Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes de Escolas, né? Que é a Undime, que então os secretários de educação de todos, municipal, dos dirigentes municipais da educação, que o Undime é composto pelos secretários de educação, e também esqueci o nome que é do Conselho dos Secretários de Educação, o CONSED. Então, a Undime e o CONSED dá todo o apoio para o movimento de educação. E o movimento pela base tem um apoio que é, assim, é o diferencial, um grupo de políticos, de parlamentares. Então, quando a base estava construindo, os lobbies, né? A gente sabe que a nossa política brasileira, acho que em muitos outros países, as legislações, as resoluções são aprovadas pelos lobbies que as pessoas ficam lá fazendo no corredor, que é você querendo comprar com as pessoas e convencer que aquilo dali é o melhor. Então, um grupo de parlamentares acabou sempre defendendo um movimento pela base. Só que esse movimento pela base não tinha representações da ANFOP, não tinha representações da ANPED, não tinha representações do Sindicato dos Trabalhadores Nacionais da Educação. Então, aí, o que acontece? Vem a primeira versão da base, em 1994, que foi a primeira versão da base. A primeira versão da base recebeu crítica de todos os lados, tanto do lado, um lado mais progressista, como do lado conservador também, tá? E por que recebeu crítica dos dois lados? Porque o lado conservador falou que ficou muito solto, que aquilo não era nem perto do que eles queriam, que eles queriam algo, como a terceira versão, algo que determinasse mesmo, que elencasse. A primeira versão não trouxe essas questões dessas competências, objetivos, era como se fosse um ponto de partida para o professor pensar o seu planejamento. Então, trazia, sim, os objetivos por série, mas não tinha como a terceira versão traz, que é tudo detalhado, que é tudo as competências direitinho. Então, a parte conservadora, que fazia parte de apoio ao movimento pela base, também não gostou,
Porque, olha, peraí, a gente está apoiando vocês e sai isso aí? Não é para isso que a gente está apoiando vocês. Por outro lado, um grupo progressista que fez todas as críticas durante o processo também não concorda. Por quê? Esperava um documento de cunho político, um documento que tratava das diversidades, um documento que realmente representasse esse país rico aí culturalmente com tantas diversidades. Aí vem, pronto, recebeu um monte de ementa, mais de 12 mil, aquela coisa toda, e vem a segunda versão. A segunda versão já foi em 2016, que ela é aprovada. Quando vem a segunda versão, esse grupo que não fazia parte do movimento pela base conseguiu mais espaços. Eles alternavam nos microfones. Eu participei de algumas audiências. Da última versão, eu participei tanto. Vocês devem ter participado também dessas audiências que teve. Teve municipal, teve estadual. Aí eu fui no municipal, aí eu ministrei palestras nos eixos, né, tanto no municipal, como no estadual e como no nacional. Então, assim, era bombardeado o tempo todo, mas qual era o único espaço desse grupo? Os microfones das assembleias, né? Só que nessa disputa, é muito interessante, né, quando a gente está nessa disputa, quem está defendendo, principalmente algo mais rigoroso, mais denso, você traça uma estratégia muito forte para você abarganhar cada vez mais, arrebanhar cada vez mais pessoas para te fortalecer. E foi isso que esse grupo do Movimento da Base fez. O que eles fizeram? A sociedade acabou apoiando mais, acabou apoiando, e muitos professores, antes desse conhecimento, acabam apoiando o movimento pela base, porque o movimento da base, ele começa a tecer críticas gravíssimas, muitas são consistentes, são realmente de fato, à educação brasileira. Então, o que é melhor? Então, qual é a melhor estratégia para você apresentar um projeto de mudança? Para você falar assim, olha, isso não está legal, precisa de fazer outro. É você desmoronando o que está ali, né? Você desqualifica por inteiro o que está aí. Está vendo como é que está a educação? Olha o resultado nas provas externas. Então, olha como que está a educação, o analfabetismo e tal. A gente não pode negar que muita coisa ruim realmente tem ainda, né, na nossa educação. Mas a estratégia desse grupo foi isso. Então, vamos desmoronar e mostrar que a solução é essa base. Nesse sentido, essas críticas que esse grupo, desse grupo mais conservador, com um projeto de educação mais voltado, acenava mais para uma questão mercantilista, do mercado, aquela coisa toda, eles começaram a ter cada vez mais força, né? Principalmente entre o grupo político e os parlamentares da linha religiosa, né? E quando vem a questão de gênero dentro da BNCC, que a segunda versão trouxe, aí acabou realmente enfraquecendo, porque acreditava que aquilo dali ia acabar de vez com a escola. Que aí que a escola, além do menino não sabia ler, mais sabia escrever, e ainda ia ter sua aula, como vocês já sabem tudo isso, que vocês já vê por isso. Então, o que acontece? Nesse processo de construção, houve uma intenção muito grande de tornar as concepções e a proposta desse grupo do movimento pela base legítima, necessária. E necessária que ganhou mais ainda, olha, é necessário salvar a educação. E quando o outro grupo apresenta essas discussões de diversificar, não, a gente tem que trazer mais essa linha conservadora, acreditando que o nosso currículo era muito amplo, que o nosso currículo estava muito aquém do que se espera nessa formação. Com isso, a segunda versão também foi criticada por esse grupo, não passou, né, vocês sabem, não passou, e isso ficou extremamente visível quando numa sessão da Câmara, vários deputados foram lá, né, pegaram o microfone falando que absurdo que estava se apresentando para a educação e tal, aí pronto. Nesse meio termo, o que acontece? O cenário político
do nosso país muda completamente, né? Então, aí tem a questão da presidenta, que vem, para muitos é um golpe, para outros foi impeachment. Isso também influenciou na condição dos trabalhos da BNCC. Com isso, ganha força um outro grupo. Esse grupo agora que ganha mais força são os grupos conservadores. Por isso que sai toda a questão de gênero, de raça, de etnia, da base. Então, vem a terceira versão. A terceira versão, que não tem essa discussão toda, que não tem todo esse contexto, mas teve sim as audiências. É interessante que quando a gente tem um grupo no poder elaborando uma política, ela tem que assumir uma posição democrática. É como foi construída a nossa reforma do ensino superior em 1967. Se você vê o processo de elaboração da nossa reforma do ensino superior em 1967, ele fala que foi um processo democrático, porque, afinal de contas, convidou aluno para participar, convidou professor para participar. Só que todas as sinalizações que eram feitas, elas eram desqualificadas. Desqualificadas em nome de quê? De uma necessidade de mudar aquele processo que estava ali. Então, tivemos audiência? Tivemos várias audiências, tivemos seminário. Só que, o que era levado em consideração? Será que todas essas audiências chegaram ao documento? Será que realmente foram analisadas? Então, essa é a crítica da BNCC, tá? Porque as pessoas perguntam, por que questiona tanto a BNCC? Por que não acredita na BNCC? Começou com o processo de elaboração. Então, esse processo de elaboração, às vezes, quando se ia no município, as pessoas já estavam até descrentes. Isso vai lá, vai juntar essa em todos os municípios, depois vai para o estadual, então chega no nacional. Eles vão fazer o que com isso? Eles vão colocar o que eles querem mesmo. Mas, paralelo a isso, por exemplo, a Amped realizou seminários paralelos, né? A Anfop também realizou vários seminários, referências também a respeito da temática, mostrando que tinha muita coisa que deveria ser alterado, que muita coisa poderia continuar, mas é que a maioria não poderia estar como está. Principalmente um documento que você pensa, o projeto de educação para um país, que não pode ser restrito a um grupo de pessoas, né? Quando vem a terceira versão, aí já tem algumas perdas. Uma que eu acho, assim, muito ruim. Por exemplo, a retirada do ensino médio. Porque a primeira versão contempla o ensino médio, porque era a base da educação básica. Se a gente para analisar, o ensino médio sempre foi um gargalo. O ensino médio sempre foi uma parte da nossa educação brasileira que só teve um pouco de visibilidade ali, de atenção, quando foi uma formação técnica. Então, novamente, é como se estivesse tirando o ensino médio da educação básica. Para quê? Para depois vir essa proposta que veio. Uma proposta que é muito questionada, uma proposta que precisa ser sempre discutida, analisada por nós professores, e principalmente pelos professores da educação básica. Afinal de contas, que aluno, que sujeito, que homem e mulher que nós estamos contribuindo para formar com essa proposta curricular, né? Então, a versão 2, o ensino médio era contemplado e tinha nas ciências humanas, era igual ao Enem, ciências da natureza, tal, mas tinha ciências humanas que contemplava a filosofia, que contemplava a sociologia, a história, a geografia. Então, não tirava essas questões tão importantes na formação de todo adolescente, de toda pessoa. E entre outras questões que eu vou colocar depois da aprovação. Com essa aprovação, aí pronto, as entidades, os sindicatos, naturalmente rejeitam. Inclusive o discurso, se você pega um discurso da
da Amped, ela fala que ela não é que esse documento não é legítimo. Esse documento, então, o tempo todo eles falam, a base não é legítima, porque ela faz um documento para o nosso país e não teve um processo democrático, e já havia outros documentos que davam sustentação. Você pega textos de professores renomados, conhecidos no país e no mundo sobre currículo, que eles falam, não é legítima. Então, eles veem que, por quê? Por causa desse processo exclusivo. A gente fala que é um processo democrático excludente. Por que democrático excludente? Ele é democrático porque todo mundo participar. Exclui por quê? Eu só quero críticas que tenham a ver com o que eu penso. Eu só vou absorver. Agora, as outras críticas eu vou classificar como? São radicais, são questões utópicas, são questões fora da realidade, são questões que vão proporcionar na escola vandalismo, que não contribui para a formação do sujeito, e que isso vai dar margem para esse tanto de coisa que a gente vira e mexe, escuta por aí. Então, essa aí é uma das rejeições da BNCC. O que a gente precisa, então, nessa análise da BNCC? Primeiro, conhecer isso. A BNCC não caiu de paraquedas e está aí pronta. Ela teve disputas ferradas mesmo, concepções de educação, concepções de escola, concepções de sociedade, o que eu quero para esse país e tal, e não só pautado nas questões do Brasil. Então, nós tínhamos especialistas considerados expertises em currículos de grandes universidades dos Estados Unidos, fazendo o tempo todo esse lobby aqui junto com os nossos parlamentares e com essa comissão, e com empresas, né? Então, empresa, Instituto Ayrton Senna, várias fundações, né? A gente sabe, né, gente, que fundações, algumas têm alguns interesses simplesmente econômicos por trás disso tudo. E uma questão também que a gente vê na BNCC, o que a gente precisa? Quando você traz essas competências, o conteúdo, nós precisamos ficarmos atentos o tempo todo. Por quê? Isso pode significar, eu acho por isso que o curso que vocês promoveram, Gilberto, André e Vânia, esse curso é fundamental. Todo professor deve passar por uma discussão sobre a BNCC. Por quê? Porque senão daqui a pouco o nosso planejamento vai ser igual ao planejamento da década de 80. Quando eu fiz pedagogia, no final dos anos do século XX, olha só, no final do século XX, quando eu fiz pedagogia, eu tinha uma professora Iria, eu estudei em Juiz de Fora, no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. A professora Iria, que é de metodologia do ensino, até hoje, eu me lembro, os planejamentos, a única coisa que ela corrigia no nosso plano eram os verbos. Simplesmente isso, os verbos. É uma preocupação com os verbos. Esse verbo não pode, esse verbo pode. Se a gente começar a ficar preso na BNCC, a nossa preocupação vai ser o tempo todo listar aquelas competências e tal, e não se preocupando com esse conteúdo, com o modo que esse conteúdo vai ser ensinado para o nosso aluno. Essa é uma preocupação que tem que ter. Por isso que os professores devem estudar a BNCC. É o grande desafio da BNCC hoje é estudá-la, apropriar. Por quê? Porque não tem como. Você não adianta mais. Outro dia eu estava participando de uma mesa que um professor que falou antes de mim falou assim, a BNCC tem que ser rasgada. Eu falei assim, olha, colega, eu discordo completamente. Eu acho que a BNCC, ela não tem que ser rasgada, não pode de jeito nenhum ser ignorada. Por quê? Ela tem que ser um instrumento nosso de luta. Ela tem que ser um instrumento nosso diariamente de análise, porque são nas brechas da BNCC que você vai fazer o seu planejamento. Então, esse aluno seu vai ser penalizado? Porque se você não fizer isso,
Quem vai ser o prejudicado? O aluno, a sua criança lá, de 7 anos, o seu aluno adolescente que vai ser prejudicado. Por quê? A gente sabe que a BNCC, da forma como ela está organizada, ela vem para atender um grupo econômico. A gente sabe que ela vem para atender essas avaliações externas, que tem os rankings das escolas, que coloca os alunos nessa loucura. Tá? A gente sabe tudo isso, para atender as avaliações externas, nacionais e internacionais. Mas se você não trabalhar a BNCC, o seu aluno também vai ser prejudicado, porque nós não podemos correr o risco de ter esvaziamento de conteúdo. Um dos grandes pecados da educação é o esvaziamento de conteúdo. A gente não pode nunca deixar os nossos alunos sem o direito de acesso a conteúdos. Isso é fato, né? Então, a BNCC, ela apresenta esses conteúdos, as competências. O que a gente precisa fazer é como que eu vou trabalhar isso na sala de aula, para que o meu aluno tenha as melhores maneiras possíveis, mesmo com toda a situação precária que nós temos, que eu sei que não é fácil. A BNCC, ela traz a questão de estrutura física, mas as nossas escolas são capengas. Quando eu ia visitar, quando eu dei aula de estágio, que eu ia visitar a escola de educação básica, eu não aguentava ficar 1 hora numa escola, numa sala de aula, olhando os alunos, porque é um calor infernal, uma acústica terrível, uma janela lá em cima. Então, a gente sabe de tudo isso. Então, esse aluno já tem que, e o professor já tem que enfrentar tudo isso, né? E agora vem mais um desafio para o professor. Ele tem que trabalhar a base, com essas condições, não aceitando a base, mas não adianta, infelizmente, a gente tem que usar a base. Então, eu defendo, não que você vai ficar estudando a base para repassar do jeito que está. Não, a base é isso, tá. Não é isso. Mas ninguém pode, se você conhecer, se você estudar, você simplesmente vai deixar de negar. Você não vai aceitar engolir, mas você vai ter argumentos para criticar. Então, você vai poder criticar. Então, você vai apontar falhas na BNCC. Você vai apontar caminhados. Porque se você rejeita, é até estranho falar, mas é mais cômodo, né? Essa base, que é uma base do capital para atender o mercado dos editores, tal. Mas você conhece a base? Você conhece a parte que você vai trabalhar? Não quer nem perder tempo de ler. Aí, no final de tudo isso, quem vai pagar o pato, né? Como dizem, né? Quem vai ficar no grande prejuízo? Os nossos alunos, porque ele não vai ter nenhuma coisa nem outra. Então, o que a gente precisa, um dos grandes desafios. Qual uma outra crítica que eu faço, não só eu, muitos especialistas, né, da base, muitos estudiosos que fizeram esse estudo, ele traz uma crítica logo de cara na base. Logo no texto de introdução da base, há uma fala que é assim, que o propósito, eu não sei se eu vou lembrar exatamente como mas a ideia é essa, que o propósito da base é buscar a igualdade e a homogeneização. Então, a implantação da base veio para trazer a igualdade das escolas. Como, gente, é possível trazer uma concepção de igualdade na educação brasileira? Com escolas tão desiguais, com contextos tão diferentes, com realidades. Olha o tamanho desse país, olha a ponta embaixo, são contextos completamente diferentes. Então, não tem como você trazer esse princípio primeiro da base ser a igualdade. Então, são coisas que pesam. A gente pode até colocar que todos os alunos vão ter esses conteúdos necessários vão ter os direitos desses conteúdos necessários que vão ser cobrados no Enem, que vão ser cobrados nesses vestibulares da vida. Isso precisa, realmente precisa. Mas trazer uma proposta de igualdade é achar que
né? Agora, para quem tem um olhar mais, assim, desavisado da situação, olha que bonito. Somos todos, vai trazer tudo, todo mundo vai ter a mesma condição. É igual aquela propaganda, vocês lembram quando a base foi aprovada? Ai, gente, quando eu vi aquilo, meu Deus do céu, me dava uma agonia. Aí os menininhos de diferentes estados saindo para ir para a escola. Uma escola, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Onde isso? São realidades completamente diferentes, são escolas completamente diferentes. Tem escola, a base traz uma questão forte da tecnologia, que é necessário. Lógico que é necessário. E justifica, ela justifica, a base fala, que traz a questão que as crianças têm acesso. Que criança que todas as nossas crianças têm acesso à tecnologia? Todas as escolas têm acesso à tecnologia? Gente, nós temos escolas que não têm energia. Nós temos escola que não tem banheiro. Nós temos escola que a criança não tem caderno, não tem cadeira para sentar. Aí vai falar que em busca dessa igualdade e que tecnologia é um direito da criança, sim, eu também acho, todos deveriam ter direito. Mas é uma coisa absurda falar nessa questão tecnológica, em questão de acesso, de igualdade, numa escola que você chega, não tem carteira, né? Então, são essas questões que a gente precisa, sim, discutir, para a gente não ter uma concepção ingênua da base, que a base vai resolver todos os problemas. Sabe por quê? Se a gente coloca assim, que a base vai resolver todos os problemas, sabe o que vai acontecer? Se não der certo a base, a culpa é nossa. Nossa, professores. Você recebeu tudo pronto, tá aqui, e você não fez. Então, por isso que a gente tem que conhecer para criticar, mas criticar de forma consistente e mostrar, olha, essa competência não dá, porque uma criança, tem coisas lá que eu estava lendo, que são competências para criança, que a gente sabe que naquela faixa etária não tem condições da criança, tem condições numa escola particular, aonde que a criança tem todas as condições materiais necessárias, questões também de em casa, um apoio. Mas para a nossa sociedade, na grande maioria, isso não é uma realidade, né? Então, eu vou, para não direcionar um pouco mais, eu elenquei alguns pontos, assim, que eu acho importante a crítica da BNCC, tá? Nessa versão, tá? Eu já falei sobre a construção, deixa eu ver se eu tenho aqui, só para me orientar aqui. O primeiro ponto, eu já coloquei, que essa questão dessa igualdade, que eu acho que é uma questão preocupante, a forma como traz. E outra questão que eu acho que é uma crítica que a gente deve estar sempre pensando da BNCC, é quando ela traz, eu até trouxe aqui, que ela traz lá na página 25 e 26, que é a concepção de educação como direito da criança, que toda criança tem o direito a uma educação de qualidade, tal, e que deve ser respeitado esse direito. Ok, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ela não traz na sua proposta o acolhimento das diferenças dessas crianças. A criança tem o direito à escola, mas ela não pode trazer a sua história de vida, ela não pode trazer as suas questões raciais, conteúdos que já foram excluídos dos nossos currículos, então não se pode discutir a questão de gênero. Então, ela tem o direito à escola, mas ela vai ter acesso a essa escola formatadinha, bonitinha, de acordo com o que eu acredito. Então, é uma escola que você dá acesso a todas as crianças, mas não acolhe as diferenças nem a diversidade. Então, será que essa escola vai contemplar realmente esse direito da criança ou vai excluir a criança? Porque, por exemplo, a questão de inclusão, a educação inclusiva, ela praticamente não fala na terceira versão.
né? Na segunda versão, já tocava nas questões de gêneros, de questões étnicas, as questões raciais, a diversidade, a pluralidade, questões culturais. Na terceira já não fala. Então, é uma crítica que a gente tem que fazer sobre essa questão dos direitos. Que direito é esse? É só direito ao acesso? Aí, que nosso planejamento, pós a BNCC, com esse documento aí, é trazer para a nossa sala de aula discussões. Nós não vamos falar de algo fora dessa realidade. A gente tem que trazer essas problemáticas. Então, as problemáticas que essa criança vive no dia a dia, que muitas vezes é um contexto marcado por violência, por todas as formas de violência. Esse contexto precisa ser inserido nos nossos planejamentos, de forma lógica, de uma forma planejada, de uma forma respeitosa, não é passar a sua concepção, mas você tem que dar oportunidade à criança de discutir isso. Se ela não discutir na sala de aula, vai discutir onde? Muitas famílias não discutem essas questões. Então, é uma questão que a gente precisa estar sempre criticando isso, ter alerta isso, para a gente encarar esse desafio de fazer isso. Outra questão que eu já até, que eu acho que a gente precisa, é uma crítica, é a centralização dos conteúdos. A base, ela tem um objetivo, como eu falei, de atender as avaliações internas e externas, tanto nacionais como internacionais. Aí ela apresenta assim, obrigatório 60% dos conteúdos que constam na base, não é isso? E 40% a diversidade local, o contexto local. Só que, o que vai cair na prova do Enem? O que vai cair na prova Brasil? Os 60%, não é? Então, a tendência as provas, as provas externas, esses mecanismos de avaliação, eles vão buscar esses conteúdos empacotadinhos da BNCC. Então, é um desafio nosso trazer esses 40% atrelado a esses conteúdos, dar vida a esses conteúdos. Porque se você fica com foco no planejamento, se você planejar só com foco no 60%, você vai passar o ano só dedicando a esses 60% e esquece de toda a contextualização local, a questão cultural, a questão realmente histórica do município, dos meninos. Então, acho que a gente precisa ficar atento a isso. Tá ok? Outra questão que a gente precisa discutir, você faz a proposta curricular da escola, que é uma crítica e um desafio para o professor. Você fez o currículo, o projeto político-pedagógico da escola, você fez o planejamento. Agora está na hora da escolha do material, dos livros. A BNCC, ela abre uma janela, ela escancara para o mercado das editoras, a gente sabe disso. Por quê? Os livros são fabricados agora bonitinho para atender a base. Então, nós não podemos, o nosso desafio é não aceitar os assédios das editoras, é questionar os livros. Mas e aí, esse livro atende a BNCC? Mas quais os espaços que esse livro dá para trazer o contexto, para trazer os 40% dessa parte diversificada, dessa parte contextualizada? Então, porque o mercado editorial não vai ter essa preocupação. Então, é a organização do coletivo de professores que vai estar cobrando isso da editora. Não, eu vou escolher o livro que está de acordo com a BNCC, ok, mas que esse livro também me dá condições de criar. Né? E você tem que extrapolar esse livro, você tem que extrapolar esse material didático que está sendo o tempo todo aí, você está sendo o tempo todo, né, sediado aí, principalmente as secretarias de educação, né, as secretarias de educação, tanto do Estado como do município. Então, é uma questão que a gente precisa estar muito atento.
Por quê? Porque senão você fica naquele planejamento fechado. Daqui a pouco o professor nem precisa mais fazer seu planejamento, ele vai pegar tudo dali do livro, da BNCC e pronto. Aí volta lá nas décadas passadas, né? Onde que a gente fazia o planejamento, tem uns que fazia até no carbono. No carbono, não, no mimeógrafo, né? Que aí todo ano só rodava um mimeógrafo assim e entregava na secretaria para cumprir a tarefa de entregar o plano, né? Então a gente vai por quê? Porque acaba sendo a base e os livros. Então você não para analisar esse contexto dos alunos, esse contexto do local onde está inserida a educação. Já está quase acabando, viu, gente? Nem vi com o tempo. Como é que está aí, Gilberto, o tempo? Tem um tempinho? Olha, professora, tá tão boa a sua discussão que a gente fica até com pena de ver assim, né, tem pouco tempo, fica à vontade. Tá Tem jóia. muitos comentários Vou aqui no tentar. chat, falando, né, dos aspectos que você, vou chamar você, que você sinalizou. Isso, você mesmo. Muito Tá bom. rica, assim, eu mesmo, particularmente, ainda não tinha participado de uma palestra, né, de uma fala, onde a gente acompanha, de fato, a gente rememora um pouco do que a gente viveu nesse processo, porque, querendo ou não, a gente, de alguma forma, nós que somos educadores, né, há mais de 10 anos, a gente acompanhou um processo sem entender, e quando chegou na segunda, eu comecei a acompanhar isso, já estava quase na terceira versão, né? Então, eu não tinha essa visão de que eu passei por um processo, mas pela forma como ele foi colocado, como ele foi conduzido, eu nem percebi o que aconteceu. Eu sei que na escola que eu trabalho, nós implementamos o novo ensino médio, e sem entender por que nós tínhamos que implantar esse novo ensino médio, por que a gente tinha que adotar a Base Nacional Comum Curricular, por que a gente tinha que reelaborar nossa proposta curricular, por que a gente tinha que reelaborar nosso PPP. Nós fomos fazendo, como o pessoal fala, né, foi chegando a demanda, a gente foi fazendo sem compreender o processo, e agora que a gente começa a estudar, a gente vai começando a perceber isso. Então, para finalizar o que eu estava falando, assim, a sua fala, para mim, está sendo rememorar e refletir sobre coisas que eu já deveria ter refletido antes. Mas é assim mesmo, Gilberto. É interessante porque a educação brasileira, ela tem muitas políticas, muitas políticas educacionais e muitos programas educacionais, muitos programas. Abrindo um parênteses aqui, um dos grandes desafios nossos continua sendo ainda aqueles que têm acesso à educação, acesso à escola, né? Desculpa, acesso à escola, que saia da escola esse aluno, essa aluna, com uma formação leitora, uma formação lendo realmente, dentro de um conceito de letramento, de escritor. Isso é uma dificuldade tamanha. Se a gente fazer um levantamento das políticas de formação do leitor no Brasil, desde 1930 que se tem proposta de formação de leitores. Só que isso não chega na sala de aula e para os professores como se deve. Vem assim, ó, toma, faz isso, toma, faz isso. Então, na última política que teve agora, o programa, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, você pega aquela proposta, é uma proposta interessante. Eu participei daquela proposta, muito interessante, quando foi a UFABA, né? Na época eu tinha terminado de fazer o doutorado e a UFABA pegou para fazer uns cursos e eu participei pela UFABA. Mas é tanta coisa que você vê que quando chega no professor e no aluno, tantas questões foram perdidas, sabe? Foram perdidas que quando chega na sala de aula é muito pouco, em todos os sentidos, sabe? E no fundo, infelizmente, concepções políticas por trás determinando um programa. E isso traz prejuízo para a nossa educação. E o que a gente tem visto? O resultado dessas manobras políticas está sendo assustador.
tá sendo devastador, está acabando, meio desastroso. E agora vem a base, que é um projeto que define, um documento que define o futuro da educação, que define o futuro dessas crianças que estão aí, desses jovens que estão aí, hoje, com uma esperança de um futuro melhor na escola, que muitos, infelizmente, nem isso acreditam mais, né, na escola. A gente não pode aceitar assim. A gente, infelizmente, ela está aí. É o que eu falei antes. A gente não tem mais como simplesmente negar e falar, não. Mas a gente precisa refletir sobre o que está ali. A gente precisa analisar. E não é só uma vez por ano. Eu sempre falo com um grupo de professores, gente, isso não é para ser feito. Foi pior o professor. A base veio para facilitar. Não, como você começou a ler aquele poema, que você trocou, que falando da responsabilidade, um professor que atua com esse compromisso, com responsabilidade, agora é mais trabalhoso fazer esse planejamento, porque você tem que atrelar a base com esse contexto e com essa concepção que você acredita. Porque senão você vai estar seguindo um ritmo, um planejamento estabelecido por um grupo que era totalmente tendencioso, que é um grupo que estava pensando muito numa injeção mesmo na educação, numa versão conservadora da educação, excludente da educação. Não dá para a gente tirar da pauta hoje da educação temas importantes que as nossas crianças sofrem no cotidiano. Violência de todas as formas de violência física, a agressão sobre a questão sexual, a violência simbólica, e você não pode discutir isso com as crianças. Então, são coisas que a gente precisa estar atento, né? Porque o que acontece? A BNCC, ela traz essa proposta, e o risco maior é ela se tornar um modelo pronto, aonde que simplesmente vamos repassar. Esse é o desafio hoje da BNCC. É esse compromisso do professor de estudar a BNCC, para trazer esse documento para próximo de você, para você preparar as suas aulas pensando lá nesse aluno, extrapolando isso aí, extrapolando esse documento. Então, as críticas à BNCC é essa visão pragmática do ensino. O que a BNCC traz é uma proposta, dentro de uma proposta pragmática, sobre um novo tecnicismo, uma nova forma de conceber o ensino, mas é uma questão que não traz essa formação humana, essa formação desse sujeito, mesmo que esteja lá em muitos locais da BNCC, trazendo essa proposta de formação humana. Mas quando você fica muito preso a determinados conteúdos, você acaba não dando foco nessas ações pedagógicas que contribuem realmente. Então, você precisa, quando a BNCC fala do direito da criança à escola, ele também tem o direito de ter conhecimentos que faça com que ele lute por outros direitos. Direito a saneamento, direito à escola boa, direito à saúde, direito a trabalho, direito a lazer. Então, esse direito de acesso à escola é a base para que essa criança, esse jovem, lute por outros direitos. Mas se nós, professores, fizermos nosso planejamento fechadinho, de acordo com o que está lá, sem pensar nessas discussões, nas mazelas que hoje, as mazelas sociais, econômicas, essa situação dessa pandemia que está aí, se você não traz isso para discutir, é como se a sua sala de aula fosse tudo ali, quadradinho, bonitinho, não faz. Então, nós não temos que falar dos problemas hoje da sociedade como algo distante. A gente tem que trazer ele para a sala de aula e discutir com as crianças, sobre esse problema com os nossos alunos. Porque são essas discussões e esses momentos que a gente espera. Isso não resolve de uma hora para outra, não acontece de uma hora para outra, não, viu, gente? Tem professor que faz uma aula assim, tá, mas o aluno deu confiança. Gente, com os nossos filhos em casa, quantas vezes a gente repete a mesma coisa?
né? Com os nossos irmãos, as nossas mães. Então, a formação é contínua. Então, não pensa que, mas eu já falei isso tanto com meus alunos, vai continuar falando, né? É continuar falando para que essa formação aconteça. E isso é um grande desafio nessa implantação da base. E principalmente pelo fato de um grupo enorme de professores não estar acreditando na base e não querem, né? Não querem realmente conhecer a base. Então, não adianta você só rejeitar. Você tem que criticar, você tem que se posicionar, tá certo? Então, um desafio. Por que eu falo isso? Porque um professor conhecedor, ele vai procurar estratégias diferenciadas, ele vai trazer algo diferente, ele vai buscar trazer propostas de ensino que traz uma condição favorável melhor para os nossos alunos. Então, hoje, o desafio do professor é muito grande. Eu falo que o professor, ele, cada vez mais, ele está sendo sufocado por tantas exigências, porque daqui a uns 10 anos, se a base for um fracasso, a culpa vai ser nossa. Porque esses especialistas, esses professores universitários que criticaram a base, os professores da educação básica não fizeram o papel deles, olha a base como... Então, o que acontece? É uma questão que a gente precisa estar sempre atento para a gente ter posicionamento para isso, né? Se fica só num discurso de que eu não aceito, aí fica um discurso fragilizado, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa ter essa organização. Voltando, assim, na questão dos desafios, deixa eu ver aqui. Sim, outra crítica que eu faço em relação à BNCC, que é um desafio para nós, professores dos cursos de licenciatura, é a formação de novos professores. Nós temos a BNCC Formação, que foi feito, a base que foi aprovada ano passado, em 2019, finalzinho, né, em dezembro, a resolução 2, que anula a resolução 2 também, de 2015. Então, nós tínhamos uma resolução 02 de 2015, que trazia todas as diretrizes para a formação dos cursos de licenciatura. Em 2019, vem uma outra versão, uma outra resolução, por coincidência 02 também, com base na BNCC. Isso foi para nós, assim, algo que mexeu com os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura no geral. Por quê? Porque ela veio especificamente para atender a base nacional da educação básica. O que acontece? Eu fiz um estudo comparando a base a resolução de 2015 com a resolução de 2019. Tem coisas que são gritantes. Por exemplo, eu vou citar 3 aspectos, assim, tá? Tem mais. Por exemplo, a formação, a resolução de 2019 não traz um foco na pesquisa, ela cita a pesquisa, mas ela não traz, como a de 2015, propostas do curso de graduação de licenciatura com base nessa interação ensino e pesquisa. O tempo todo de 2015, ela traz essa discussão ensino e pesquisa. Então, aí eu falei assim, vou contar quantas vezes aparece a palavra pesquisa numa resolução e quantas vezes acontece a pesquisa na outra resolução. Na resolução de 2015, aparece 23 vezes a palavra, 23 ou 26 vezes a palavra pesquisa, porque sempre quando se traz ensino, ela traz ensino com pesquisa, tanto que, lembram que teve uns 5 anos atrás, bombou artigos sobre ensino com pesquisa, que foi a partir dessa resolução. É uma prática de ensino com pesquisa. Então, os cursos de licenciatura têm que trazer uma prática de ensino com pesquisa. Aí, na resolução 2019, ela traz 4 citações de pesquisa, porque ela não linka ensino e pesquisa, como a outra linkava.
que eu considero um prejuízo. Outra questão, por que isso? Porque a base da educação básica, BNCC da educação básica, ela também fala da pesquisa, mas ela não traz essas condições da formação dessa criança pesquisadora. Então, a gente tem que trabalhar essa formação, na formação do professor, para o professor trabalhar com as crianças. Um outro ponto da base BNCC Formação de 2019, totalmente diferente da 2015 e dos documentos da Anfop e da LDB, é o ensino à distância. A base sinaliza legal para a educação à distância, tanto que o ensino médio já traz uma proposta de conteúdos à distância. Aí, o que a base, a BNCC Formação dos cursos de licenciatura traz? Já sinaliza de uma forma muito evidenciada a educação à distância. Por exemplo, um exemplo simples, a nossa LDB, ela traz assim, que a formação, a graduação em licenciatura deve ser preferencialmente presencial. Isso está na LDB. Preferencialmente entre vírgulas. Presencial. Na 2015, já fala também, tá? Preferência, aí a 2015 até traz preferência em universidades formato presencial. Nas discussões da Ampeg, Anfob, das entidades, né, do ensino superior, já traz que deve ser presencial. Mas a gente sabe que esse deve ser também não pode se fechar muito, porque nós temos condições diferenciadas. Eu também sou contra isso, ser só presencial, porque nós temos realidades diferentes. Nós temos gente que mora num canto, no outro, que não tem acesso, né? Então, acho também que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Só que a de 2019, ela já traz formação, graduação presencial ou à distância. Olha a diferença. A LDB é preferencialmente presencial. De preferência presencial, o outro preferencialmente presencial, alguma coisa assim. A de 2019 já traz presencial ou à distância. E logo depois já vem uns mais de três parágrafos só falando sobre educação à distância. Ela já estrutura a educação à distância. O modelo de educação à distância deve respeitar isso, 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 isso. Então, isso sinaliza o quê? Está cada vez mais legitimando, não é que eu seja contra a educação à distância, eu acho que tudo depende desse contexto, eu acho que tem muita coisa para ser discutida, mas uma legislação, você já está sinalizando que ela está mostrando que a educação à distância vai fazer parte naturalmente do nosso processo, como já faz, mas está incentivando até, né? Outra questão é a relação da valorização do professor. Na resolução de 2015, como na LDB, a LDB tem uma seção sobre valorização do professor. Uma seção sobre valorização do professor, que fala tudo sobre valorização do professor. Na de 2015 também traz uma seção sobre valorização do professor. Na 2019, não. Traz só um parágrafozinho. Então, mas o que tem já fala isso? Não, isso sinaliza algo. Sabe, isso tem uma intenção política por trás disso, tem uma questão ideológica, econômica por trás disso. Então, isso tudo é reflexo de quê? Da BNCC. Então, a gente precisa ficar atento a isso. O que nós, professores da graduação, temos que fazer? Nós temos que cuidar muito bem da formação dos nossos professores. Então, nós temos que estar sempre questionando que professor é esse, que sujeito é esse, que mulher ou homem é esse, que vai estar lá na educação básica. Sabe? Diretamente ligada à formação dessas crianças, que têm sonhos, que têm desejos, que querem, sim. Tem gente que fala, essas crianças não querem nada. Lógico que querem. Eu acho isso tão grave quando alguém fala, esses meninos não querem nada com nada. Como não querem nada com nada? Será que alguém já parou para conversar, para ver? Porque muitas vezes você tem uma resistência e você tem aquela questão reativa. Esses meninos estão envolvidos com droga, com violência, será que é isso que eles querem para a vida deles? Será que
Será que é isso que ele realmente foi uma opção? Ele escolheu? Então, tudo isso a gente precisa estar discutindo, porque a escola, ela precisa ser uma possibilidade concreta. A escola precisa ser um espaço, realmente, para tudo isso. Então, gente, eu acho que a BNCC, o grande desafio nosso, já assim, concluindo, é a gente ter a certeza e mostrar para a sociedade, em todo quanto é canto. Eu falo isso, se você estiver tomando cerveja num barzinho, na sala de aula, no café da escola, no corredor. A base não resolve o problema da educação brasileira. Porque foi tida por esse grupo que estava construindo como necessária, primordial, que tem que reformular a educação. Não, não resolve. Qualquer mudança na educação, melhoria, passa pelos professores. Por nós aqui, ó. Sem esse grupo ter um reconhecimento, sem essa classe, esse coletivo, sem um reconhecimento, sem uma política de valorização, sem questões salariais, isso não resolve. Isso não resolve. Isso aí é um instrumento a mais que pode virar só um instrumento de cobrança. Então, nós temos que desmificar esse papel e essa função da base. Há muita gente que acredita que a reforma do ensino superior, a reforma do ensino médico, vai resolver todos os problemas, esses mesmos. Não resolve, não resolve. Lógico que não. Como a base não resolve, como toda mudança significativa na educação, toda melhoria na educação, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada pelo coletivo de professores, que passa por reconhecimento, por valorização salarial, por condições de trabalho. Então, é uma luta constante. Por que a gente tem que estar sempre falando isso? Porque o peso que coloca nas nossas costas é pesado. E agora com a base é mais um peso ainda. É pesado. E nós temos um desprestígio social. Mais do que nunca. O desprestígio, a gente precisa ressignificar a nossa imagem. E a gente precisa ressignificar a função do professor nessa sociedade. Eu não acredito muito em grandes mudanças após pandemia, não, porque eu acho que o povo acaba... Depois vai voltar tudo mesmo. Mas no retorno, a gente está sempre discutindo a importância da função professor nessa sociedade. E isso, sim, essa base vai ser de fato, acontecer melhorias, se nós, professores aqui, tivermos toda uma condição para fazer isso, tivermos questões que ultrapassa as nossas vontades. Não dá para você fazer uma implantação numa base com condições precárias de estrutura da escola, onde o aluno não é visto em nenhum sentido dessa, enquanto pessoa, enquanto sujeito. Então, eu acho que o que precisamos é um momento de união mesmo. Acho que é momento dos professores se reunir, estudar, mas é estudar mesmo, estudar o documento, estudar o projeto político-pedagógico, se fortalecer e tornar-se cúmplice de um projeto, sabe? É cumplicidade mesmo, cumplicidade. Para defender um projeto da escola, é defender um projeto da escola. Então, eu estou defendendo, não, eu vou defender a base? Não, você não vai defender a base, você vai defender os seus alunos, tá? Lutar por melhorias mesmo. Então, junto à Secretaria de Educação, é chamar a Secretaria de Educação, acho que infelizmente, gente, tem secretarias municipais que nem os dirigentes sabem o que se trata a base, por que eu tenho que fazer isso? Sabe o que estão fazendo? Pagando empresas para fazer o projeto político-pedagógico. Pagando para fazer projeto político-pedagógico da escola. E aí os professores recebem o quê? Um pacotinho pronto, nem lê. Isso vai acontecer o quê? Nenhuma diferença. Os alunos podem ser até mais ainda prejudicados, porque não vai ter aí não vem, que direito é esse?
direito de entrar na escola, passar lá o dia inteiro, né? Então, precisa mesmo de um momento de estudo conjunto. Eu tenho sugerido fazer grupo de estudos. Essa proposta dos professores da UNEB Campus 18, junto com o Gilberto, eu acho que é uma proposta que precisa ser efetivada em outros campos, sabe, em outras instituições, porque só assim nós vamos superar um pouco essas dificuldades, passar por essas dificuldades, né, e acreditar, porque como diz Paulo Freire, né, quando a gente deixa de acreditar na educação, aí não tem jeito mais não, aí a gente realmente perde as nossas forças, né, mas infelizmente não é fácil ser professor, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo. Eu acho que só o coletivo mesmo, essa ação mesmo, grupos mesmo, para que possa cada vez mais, né, estar junto nessa empreitada de fazer o cotidiano das escolas serem mais atraentes para os nossos alunos, serem mais motivadores, e que um possa dar força para o outro nos professores, porque nós também temos as nossas vidas particulares, familiares, que a gente chega cansado, mas infelizmente, ou felizmente, né, é a profissão que nós escolhemos. É um desafio em tanto essa base, viu, gente? Só pode vencer desse jeito. Como Gilberto começou com a poesia, e a Andréia também falou uma poesia, eu vou falar uma aqui, eu não sei falar ela toda, não. O Gilberto deve saber, ou procura aí, Gilberto, na internet, aquela do... Quem tem acesso, é do João Baldo, que fala tecendo amanhã, dos galos, um galo que, para tecer uma manhã, é preciso um galo, pega o canto do outro galo, né? Lê, fala aí para nós, vamos encerrar com essa. Está abrindo aqui ainda. Pode falar. Tá. Tem o vídeo não fica legal, porque depois fica travando, né? Está um pouquinho lento aqui a minha internet, porque o que acontece? Consegui aqui abrir, vou projetar aí. Ficou um pouquinho lenta, porque, deixa eu até confessar para vocês, mas depois eu deleto. Tem um cursista nosso que não estava conseguindo participar, e algumas pessoas, né, que não gostam de instalar aplicativo, essa coisa toda. Minha mãe é uma delas. Então, eu publiquei aqui o link, e aí está transmitindo lá no YouTube. Mas depois eu deleto. Mas ficou super legal. Tá perfeito. Não deleta não, começar. É porque a gente já começou no meio, então eu não sei. Pode deixar salvo. Depois eu vou ver como é que ficou lá. Eu vou ler para vocês. Posso ler? Pode ler. Tá. Eu vou ler para vocês, que eu acho que, como eles começaram com poesia, eu gosto também de poesia, eu vou encerrar com poesia, tá bom? Essa poesia de João Cabral de Melo Neto, eu acho que representa muito esse momento que nós estamos vivendo e que nós, professores, precisamos nos fortalecer. E eu acredito que um modo de fortalecer é unindo, né? Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e lance a outro. De um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e lance a outro. E de outros galos, que com muito outros galos se cruzem os fios do sol de seus gritos de galo, para que amanhã... Pode subir um pouquinho, Gilberto. Desde uma teia te une, se vai tecendo entre todos os galos. Então, acho que uma forma de enfrentar os desafios, os entraves, os gargalos da PNCC é tecendo essas manhãs, como tecem os galos, um que pega o canto do outro e tece amanhã. Estou à disposição. Olha, os comentários, professoras, são muitos. E, assim, em primeiro lugar, tem muitos elogios à sua fala, porque eu acho que para todo mundo, nós que estamos aqui, né, estamos, assim, encantados com a sua fala, que para nós é uma fala, para mim, pelo menos, é uma fala inédita, em alguns aspectos.
Eu não sei se eu posso falar por todos, né? Mas pelos comentários aqui eu consigo ver. Tem algumas perguntas, inclusive relacionadas ao momento que nós estamos vivendo, que nós estamos passando pela reelaboração dos referenciais curriculares dos municípios baianos, né? E a gente utiliza o DCRB e a BNCC também, e outros marcos teóricos a gente está utilizando. O curso em si está magnífico, né? Mas a pergunta é nesse sentido, né? Como é que você está percebendo essa crítica à BNCC no atual momento de construção desses referenciais? A Célia Mourão perguntou, Cecília. Uhum. Então, esse momento de construção, eu acho que quando ele é feito quando se deve, de um modo coletivo, onde os professores realmente participam, façam as suas contribuições, façam as suas leituras, eu acredito que pode sair propostas ótimas do município, né? Porque cada município agora tem que fazer a sua proposta, depois cada escola tem que fazer o seu projeto. O que não é aceitável é quando você junta uma comissão pequena e faz esse projeto de modo isolado. Então, eu sei que é difícil você trabalhar com todos os segmentos, mas essas comissões precisam ser ampliadas. O que é uma comissão ampliada para a construção dos projetos político-pedagógicos? Você tem que ter participação dos professores, você tem que ter participação da comunidade, isso está até lá no documento, né? Então, o formato que a BNCC traz é um formato que viva o coletivo. Só que, infelizmente, ela traz aquele formato que dá toda uma concepção democrática dessa formatação, né? Mas há necessidade que somente ser efetivo, porque senão, o que vai acontecer? Nós recebemos a proposta do Estado, senão vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Porque a proposta do Estado já é um Ctrl-C, Ctrl-V, podemos dizer assim, né? Tem alguns pontos que são diferenciais do nacional, da proposta nacional da base, mas nós não podemos ficar presos à proposta do Estado, nós precisamos trazer o município, o seu contexto, a sua história para dentro desse projeto. Aí espera-se que saia um projeto que realmente representa aquele município, porque a partir desse projeto, nós teremos condições das escolas, nós daremos condições para que cada escola faça seu projeto político-pedagógico. Sem isso, não se efetivo. É nessa concepção. Não é verdade. No caso do nosso município, né, desse programa que estamos participando, que inclusive é pela UFBA e com parceria com a Undime, né, a UFBA que vai certificar, então nós temos aí a sociedade participando, né, nós temos os professores, temos a sociedade civil participando, né, então, assim, a gente está buscando isso, né, nós temos encontros formacionais, e a gente está buscando justamente isso, né, uma articulação onde todos possam participar. Existe, inclusive, uma escrita colaborativa que acontece, né, a cada tema que a gente vai trazendo. Então, assim, eu vejo que o município participando nesse momento desse programa, ele está buscando, vamos dizer assim, respeitar, ouvir pelo menos a voz, que é uma coisa inédita para nós, que a gente nunca teve isso com essa dimensão que estamos tendo agora. E a Undime, ela está assumindo muito bem esse papel, né? Afinal de contas, ela participou desde o início da elaboração da base, né? A Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes, né? Dirigentes de escolas municipais. Então, desde o início do processo da elaboração, a Undime está fazendo parte do processo de elaboração da BNCC, e agora ela continua fazendo parte desse processo de implantação, né? Da construção dos projetos, depois das escolas, e
Então, tem que manter esse princípio mesmo da participação da sociedade. Porque o que não se pode é aceitar isso, a condição de receber pronto isso, Exato. né, esse projeto. Aí, realmente, não dá para aceitar. Adriele Santos, ela fez um comentário que eu achei bem interessante, né? As realidades de fora da escola não podem ser determinantes na vida do aluno, porque se a gente coloca isso, né, como esse aluno é marginal, esse aluno é isso, então a gente, de certo modo, a gente já condiciona, né? Então achei bastante pertinente esse comentário. A falta de comprometimento, a Eliana comentou aqui, né, de alguns professores em relação à sua prática em sala de aula. Isso é um fato, independente de mudança, qualquer curricular, sempre a gente vai ter aquele profissional que não vai se comprometer. E aí eu acho que você fez até uma defesa, né? A gente às vezes até diz assim, a pessoa não se compromete, mas talvez ela não se compromete também porque ela não foi instigada, ela não foi convidada a participar, ela não foi, né, não se tornou sujeito ali para Eu tenho uma certa preocupação com esses rótulos que a gente acaba colocando nos colegas, né? Tanto nos colegas como nos alunos, né? Então, a gente sabe que tem professores que são mais ativos, eles participam mais do processo, que estão sempre à frente. Isso para a escola é maravilhoso, maravilhoso, né? Então, faz muita diferença na escola. E tem outros que não têm esse perfil, né? Não dá para a gente rotular e já falar, aquele ali, o que a gente não deve aceitar é a não participação nos grupos de estudo. Porque todo professor, nesse momento, ele precisa conhecer o documento. Isso já é uma necessidade mesmo, a gente precisa conhecer a base para a gente poder fazer esse planejamento de um modo que esse planejamento tenha um significado para aquela turma, que tenha um significado para aquela escola. Porque se você não conhece a base, isso que você... Por quê? O que você vai fazer? Você simplesmente vai copiar. Você copiando aquelas competências, copiando aqueles conteúdos que ela copia tudo, você não faz uma análise, você não faz uma avaliação daquele conteúdo e não faz essa relação com a sua sala de aula. Por isso que é necessário esse momento de análise, esse momento de reflexão, para você poder construir o seu planejamento. Porque senão você vai ficar o tempo todo só copiando as questões que estão na base. E isso aí é prejudicial para o ensino. E isso aí é um prejudicial para a formação do seu aluno. Porque as aulas acabam ficando ali uma cópia do que está exposto ali. Então, nós precisamos conhecer para você refletir a partir daquilo que está ali, a partir do que está nos livros didáticos, nos materiais recebidos enviados pelo MEC, e nesses livros você tem que encontrar, sim, momentos, brechas, para você trazer uma formação mais humana, uma formação de que esse aluno tenha condições de construir aí ferramentas para enfrentar as dificuldades do dia a dia, o que trazia um pouco a proposta da versão 2. Então, que era essa formação mais ampla, essa formação que trazia esses contextos culturais, esses contextos sociais para a nossa prática de ensino. Né? Se você não conhece, você não para refletir, você não para analisar. Esse é o grande problema, esse é um desafio, e esse desafio tem que ser cotidiano, tem que ser semanal, ele tem que ser constante, né? Vencido, né? Último comentário aqui, tem vários, né, mas não dá para a gente ler todos, a questão do livro didático, né, que a Rose comentou aqui, que a gente já percebe essa tendência de se copiar, né, inclusive nos projetos que têm sido apresentados,
Quando a gente entra nesses sites das editoras, né, eles já têm todo um projeto pedagógico de formação para o coordenador, para o professor, ele já tem uma estruturação nova do livro didático, com base ali, copiando mesmo, literalmente, tudo que está na base, né, apresentando isso. Então, assim, ela demonstra essa preocupação, né? Será que o livro didático já começa vai seguir esse mesmo caminho? Esse mesmo... Sim, eu acredito que essa indústria mesmo do livro didático, só tem um objetivo, atender o que está ali na BNCC. Não há uma preocupação com o que está fora daqueles 60% da BNCC. Então, e uma questão, e a forma disso é você trazer tudo pronto para o professor, porque é um lobby, né? O professor vai abrir o livro, já está tudo aqui prontinho, olha como é que já está tudo bonitinho. Então, é o que eu falei no momento, né? Nós temos que vencer essa tentação, né? O tempo todo nós vamos ser sediados pelas editoras. De que forma que nós somos sediados pelas editoras? Tem umas que invadem até a escola, né, que pede espaço, na semana pedagógica, aí vem apresentar os livros, e é um momento realmente que vem apresentando o livro como se fosse algo mais maravilhoso de todos, né? E apresentando as facilidades para o professor planejar a sua aula. Mas essa facilidade aí, ela está comprometida apenas com os objetivos ali da BNCC, com esse conhecimento pragmático. Não traz essa concepção que a gente busca nessa formação integral do aluno. Então, é preciso ter cuidado para analisar esse livro didático. O livro didático, ele tem que trazer os conteúdos da BNCC? Tem, porque se não for, ele não vai ser aceito, né? Mas como que ele traz isso? Ele traz isso com possibilidades que instiga você a criar em cima dali, ou ele já traz de uma forma que você não precisa nem pensar. Então, no primeiro momento, a gente pensa, que bom, né? Tá fácil aqui, tá tudo prontinho. Mas você está fazendo isso todos os dias, tudo prontinho. No final, você está servindo aí a quem? No final, esse livro bonzinho que trouxe tudo pronto para você e que não favoreceu em nada uma análise sua, professor, do seu trabalho, uma reflexão do seu trabalho, da sua prática, de onde que você está indo, para onde que você vai com tudo isso, ele não é bonzinho. Ele está sendo bonzinho para determinados grupos. Né? Ele está sendo bonzinho para quem tem um projeto de sociedade aonde que a educação vai ser só essa reprodução sistemática de algo já estabelecido, mas não traz uma produção de conhecimentos diferenciados, não traz uma reflexão que proporciona conhecimentos a serem construídos e questionados de verdades absolutas, desse movimento histórico que nós estamos tendo. Então, esse livro, por trás dessas facilidades, tem um interesse forte, pesado, né? Por quê? Porque esse livro do primeiro ano, ele está marcando o processo de formação do indivíduo, que daqui a 10 anos é uma somatória de tudo isso. Ele é influenciado. A formação desse homem, dessa mulher, passa por essas horas que passa na sala de aula e por esse livro. Então, se você, professor, fica reproduzindo o tempo todo esse livro, e que esse livro te favorece tudo de mão beijada, tudo prontinho e tudo, o que você está fazendo? Eu não paro para analisar o meu trabalho, o que eu quero enquanto professor. O que eu não quero enquanto professor? O que eu pretendo contribuir na formação do meu aluno? Passa batido, porque está tudo muito ali, pronto. Nessa correria, nessa dinâmica, que muitas vezes somos bombeiros, múltiplas funções, múltiplas tarefas, e todas as coisas que todo mundo tem, você acha que isso é a melhor coisa.
Só que quando a gente para, qual é a função do professor? Qual é o meu papel na formação hoje, dessa sociedade, dessa criança que está aí, desse jovem que está aí? Aí você começa a perceber que você está só reproduzindo e a serviço dessa editora, que está cada dia mais ficando aí, ó, arque, né? Só enchendo os cofres, reproduzindo, 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 reproduzindo livros. Verdade. Esse é o nosso cuidado no planejamento. Né? Professora, Então, só para finalizar, essa questão do planejamento, tudo isso precisa ser discutido no coletivo. Eu fui muito tempo coordenadora pedagógica de escola, e a coordenação e a direção têm um papel muito importante nesse momento. Muito importante, assim, para puxar as reuniões, para agendar reuniões, para trazer textos, para debater, para deixar o professor exposto às dificuldades, para trazer para a sala de aulas problemáticas, para trazer para a pauta desses encontros as problemáticas da sala de aula. Então, junto com os professores, os coordenadores e diretores, eu sei que tem coordenadores aqui, né? Então, tem um papel fundamental nesse momento. Né? Não dá para você se colocar numa posição, não, eu sou professor, mas agora eu estou coordenadora, eu estou só aqui para... Não, esse momento de interação e de estudo, e de buscar alternativas, de um projeto construído a partir de um coletivo, é muito importante a participação dos coordenadores e dos diretores. Certo. Professora, nós tínhamos muita coisa para te perguntar, para discutir, né? Mas o tempo, assim, tem hora que é nosso inimigo. Os elogios, eu comecei com a dinâmica de elogiar o pessoal, não te elogiei porque eu não conhecia ainda. Mas, assim, os elogios que estão todos aí no chat são reais, né? São magníficos em relação à sua pessoa. E a sua fala, né? Sua fala muito boa, muito contemplativa dos nossos dilemas, né? Magnífico mesmo. Parabéns pela sua exposição. A gente tem aí já uma ideia de um outro projeto nessa perspectiva de que a gente está vivendo, né? De live, que de repente, e até para estar num canal no YouTube. Então, assim, você já está, como é que eu vou dizer, ótimo da rede, está magnífico a sua palestra. Aí a gente já pode fazer direto no canal. Tá bom? Tá certo. Agradecer a todo mundo e dizer que nós vamos colocar o nome de vocês no grupo do WhatsApp, só por uma questão de conferência, depois para os certificados, né, Vânia? A gente coloca só o nome completo de todos os nomes que a gente tem, que a gente já conferiu mais de 10 vezes, mas a gente vai colocar mais uma vez na conferência. Tá certo. Gilberto, eu quero agradecer mais uma vez o convite, quero agradecer também os professores, colegas do Campus 10. Assim, não dá para a gente ficar lendo, eu até fechei aqui a parte aqui do chat para não desviar a atenção, né? Mas de vez em quando eu via que, assim, alguns colegas, professores lá do departamento, Jean, Celso, professor Celso, Priscila, Cecília, então... os colegas que vieram, né, prestigiar. Muito valeu, um abraço, obrigada, tá? E teve outro, Kildria também, a Tisa, que é do nosso colegiado. Então, obrigada ao pessoal aí do Campus 10, que veio prestigiar. E, mais uma vez, obrigada a vocês, coordenadores do projeto, pelo convite. Estou à disposição, sempre, sempre à disposição. Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo, e esse momento que nos dá ânimo, que nos fortalece, às vezes nos dá uma agonia, né, meu Deus, estudar mais, não tem jeito, mas como diz Arroio, né, ser professor é um eterno recomeçar, recomeçando sempre os estudos, não tem jeito, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigada e abraço para todos. Oi? Tá ouvindo agora minha voz? Tô. Tá me ouvindo? Sim.
Aqui é zona rural, aí a internet falha um pouco, né? Mas realmente eu gostaria, assim, muito de agradecer em nome, acho que a Andréia da do Gilberto, agradecer a sua participação. Nossa, foi assim, de uma importância sem tamanho. A sua fala assim, veio contemplar, veio realmente fechar com chave de ouro o nosso projeto, porque durante um período a gente foi instrumentalizando, né? Foi instrumentalizando, e agora você vem e, tipo assim, abre os olhos, sabe? Mostra essa questão das críticas da BNCC, a parte positiva do BNCC. Assim, foi muito bom, porque, como você falou, a gente está fazendo, está nos tornando um professor conhecedor. Porque a gente só pode fazer alguma crítica, só pode dizer se quer ou não, se rejeita ou se aceita, se a gente conhece. Se a gente não conhecer, a gente não tem como fazer isso. Então, assim, foi muito esclarecedor. Agora, eu acredito que todo mundo tem condições de fazer essa análise na hora de fazer seu planejamento. Muito obrigada. Nossa, foi, assim, fantástico. Eu que agradeço. Olha, o pessoal está pedindo a foto, então vamos rapidinho abrir nossa câmera. Quem aparecer, arruma os pelos, né? Deixa o microfone desligado, abre a câmera. Nádia está aí. Nádia escapou de ser elogiada, viu, Nádia? Você é demais. Quem mais? Vamos abrindo aí para a gente fazer a foto. Arruma um minutinho, deixa eu ver o meu aqui. Tá ok, acho que passei gel. Tá ótimo. Vamos lá, preparando. Naimara vai sair com efeito 3D, a câmera dela. A câmera está com defeito. 1, 2, 3 e já. Vou fazer outra, deixa eu só copiar e colar aqui rapidinho. André, você quer falar alguma coisa? André? Não, Gil, estou aqui tentando agora. Foi ótimo, nem estou podendo falar muito. Ficou muito legal, olha, adorei, vocês são fantásticos. A professora Minervina veio realmente fechar com chave de ouro, né? Professora, sinto muito, mas você vai ser convidada para muita coisa no nosso Nápoles aqui, depois dessa, né? Quem está presente aí vai ficar seu contato. À disposição, Gilberto. Pode convidar que eu vou. Online ou presencial, né? Estou muito agradecido. Alguém quer falar alguma coisa que não falou? Caladinha aí, né? Ficou morrendo de vontade de falar. Gostaria de agradecer à professora pelas provocações. Me senti muito porque a gente é levado a pensar, a apoiar aquilo que a BNCC traz, né? A forma como ela é posta, como o 2RB é posto. E, assim, eu me senti extremamente provocada, e eu gosto quando eu sou provocada, porque me faz refletir, me faz repensar muita coisa. A sua fala sobre a construção, a reelaboração curricular foi fantástica. Eu penso assim mesmo, que a coletividade precisa ter voz, né, em uma ação democrática. Pensar que a BNCC está posta, os caminhos eles são apontados, mas vai ser o professor que vai gerar o protagonismo, que vai propor o protagonismo ao aluno, vai ser ele que vai ter que pensar cada aula, vai ser ele que vai ter que pensar cada provocação na sala de aula, e é isso que vai mudar a perspectiva. E, assim, eu amei quando você disse: nós não vamos simplesmente dizer que a gente não aceita, a gente vai dizer que a gente não aceita por quê? Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu me senti extremamente provocada hoje, essa é a palavra. E, assim, o sentimento é um sentimento de crescimento. Me senti crescendo hoje. Gostaria de agradecer a Andréia, agradecer
a Gilberto, a Vânia, pela oportunidade de estar aqui nesse processo de discussão e te agradecer, porque literalmente escamas caíram dos meus olhos. Obrigada. Ai, eu que agradeço o carinho e as falas. Muito obrigada. Gente, olha, muito bom, né? A gente nem está querendo terminar, mas infelizmente temos que terminar sim. Eu vou colar a foto aqui, que eu não tinha conseguido colar ainda. Tinha muita coisa aberta no meu computador. Vou fazer uma outra para a gente poder se despedir. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Prontinho, um grande abraço, um beijo, até a próxima. Beijo. Permaneçam no grupo, porque lá terão os informes finais sobre o certificado e tudo mais, tá, pessoal? E brevemente vem um novo projeto aí, não sabemos quando, né? Mas virá, tá ok? Ok. Um abraço a todos, obrigada pelo tempo que passamos juntos, viu? E vamos aí para frente. Tá sério. Gente, Gente, obrigada. 2 horas. Vamos lá. beijos, então, obrigada. Estou saindo. Precisando, estou por aqui, tá bom? Beijo. Beijo, gente. Sucesso. Tudo de bom. Obrigada. Só ficou nós dois, Gilberto, Acho que a agora. Andréa saiu. Também saiu. Estava com pressa. Ah, Foi ótimo, né? foi magnífico, muito bom, sabe? Ela realmente é incrível. Desconstrói um pouco, né? É, Agora é pensar no próximo, né, Gilberto? sim, Estamos encerrando esse. com certeza, né? Eu acho que fica legal. O próximo a gente já tem que pensar na dinâmica, né, de fazer presencial e virtual, né? Que eu acho que fica bem legal. No virtual a gente pode fazer tipo como live mesmo. É, eu, eu aprendi como transferir, né, e o pessoal assistir diretamente no YouTube, entendeu? Fica muito legal, porque aí fica aqui, né, quem está mediando e o palestrante e as pessoas ficam assistindo na rede, no caso, entendeu? E comentando lá. Estou fazendo um curso com a Universidade Federal do Ceará, Tecnologias Digitais na Educação, 180 horas. Uhum. É tudo pelo YouTube. A gente acessa aí, depois das lives, tem atividades para a gente fazer. Hoje mesmo tive atividade. É toda sexta e sábado, de 2 às 5. É Muito legal. pesado, mas está bom. Está muito bom. É um curso de aperfeiçoamento. E assim, e é todo no YouTube. A gente não participa, só no chat que a gente vai participando, né? E depois fazer as atividades. E eles E mandam, eles vão certificando. que eles mandam os links, né, e vocês clicam ali, não é isso? Aí vai entrando ao vivo, mas fica gravado. Se você perdeu aquele dia, você pode assistir outro dia. Coloca seu comentário. Ainda tem acesso. E depois você assina, você se inscreve e assina a lista de presença. Aí eles estão dando certificado cada live e depois é o certificado total, né? Quando tiver
tudo pronto, em dezembro vai ser a certificação, 180 Ah, horas. legal. Você passa o link depois para mim, mais para eu acompanhar para ver como é que é direitinho, né? Como é que eles fazem para poder a gente fazer. Independente disso, Eu vou te mandar o link. certo. Independente disso, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né? Eu gostei muito da professora. Eu acho que palestras como essa que ela fez são fundamentais, né, para os grupos, assim, realmente. É fundamental mesmo. E hoje a gente tem isso, né, de fazer isso virtual e tal, transmitir através do YouTube, do Facebook, do Instagram, né, essas coisas. É muito legal. Tá muito legal. Então, Vânia, eu avisei lá porque eu fiquei com medo do pessoal sair. Então, aí a minha ideia é essa mesma, é pegar aqueles nomes todos e colocar o nome completo, porque é legal já pôr amanhã, porque a gente tem que pôr o nome para a pessoa conferir, né? Para ver se, por mais que eu tenha conferido várias vezes, pode acontecer de uma letra, ou alguém que ficou de fora pode questionar porque ficou de fora da lista, e aí eu falo que é essa questão da carga horária, que a pessoa não atingiu, né? Não participou o mínimo que a gente estabeleceu. Aí a gente não vai mostrar a carga horária, a gente só colocaria o nome. Tá certo. Né? Melhor? Uhum. Porque assim, eu fico preocupado da gente fazer e depois aparecer alguém questionando, ou até eu mesmo ter cometido algum erro, entendeu? Naquela lista. Eu acho que eu vou conversar com a Andréia para no CIS-PROEX, onde é feito o certificado, a gente coloca quem teve 75%, que é a carga horária de 120 horas. Uhum. E aí faz um certificado, tipo uma declaração de quem teve menos horas, entendeu? Para a pessoa não perder de tudo. O que é que você acha? Se for possível. Mas eu ia colocar assim, ó. Aquela pessoa, por exemplo, que ela tem 100 horas, que ela tem 120, né? Que ela tem 80, porque eu não sabia quem ia participar hoje, que ela tem 80 e tal. Eu acho que todas essas pessoas entrariam. Só não entraria aquela pessoa que tem só 40, que começou e desistiu, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Na lista, a gente contemplaria quem tem 80, quem tem 100, quem tem 120, entendeu? Porque, na verdade, eu não contabilizei todas as reuniões ali. Eu contabilizei, acho que foi 6, não foi? Acho que foram 7, não, com a de hoje? Isso. Mas que aconteceu mesmo com a de hoje foram acho que 8. Entendeu? E eu só contabilizei 6, pelo que eu estou me recordando aqui. Então, é 75%. Se teve 75% de chance, o certificado é integral. Esse pessoal que apresentou o planejamento na oficina passada, esse pessoal é o pessoal que está desde o início. Exato. Não é isso? Esse pessoal aí é o 100%, e tem alguns que, até quem não, teve gente até que não apresentou, mas que está, né, inclusive estava até hoje na live, entendeu? Aí no final, quando termina aqui, como eu estava gravando, gera uma lista. Vou até tirar aqui, interromper.